Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Nesta noite, eu vou continuar falando, e incrível que hoje é o número 25, e o Natal é dia 25. No calendário nosso, porque nós sabemos que Jesus não nasceu em dezembro. Mas eu não sou contra que se comemore o Natal. Falaremos isso ao longo da nossa meditação. Qual é o plano ou a vontade de Deus para a minha vida? Em se tratando dessa época, que eu tenha grandes expectativas eternas no Natal. E o texto bíblico que eu quero usar para compartilhar com vocês, e que durante a semana eu fiquei em cima dele, pensando, está em Lucas capítulo 2, versículos 1 ao 6, e que eu gostaria de ler com todos agora. Eu enviei via WhatsApp as minhas notas a todos vocês que estão inscritos na minha lista de transmissão. Então eu vejo que alguns já imprimiram as notas e alguns têm seus celulares. Então, vocês poderão me acompanhar e nós poderemos meditar e aprendermos juntos o que Deus quer nos ensinar nesta noite. Então vamos lá, versículos 1 ao 6 de Lucas capítulo 2. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Lembram, alguns talvez vão se lembrar que domingo passado eu falei sobre este verso. O tempo de Deus, quando o imperador Augusto estava fundando o Império Romano, não é? Ele é o fundador do Império Romano, César Augusto. E Deus o escolheu por várias razões que eu não vou relembrar agora, mas vocês podem entrar no site e baixar, está tudo lá. Vamos seguir. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria. Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso, José foi de Nazaré, na Galileia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá, porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida, e aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho, que é o seu primogênito. Enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura,
pois não havia lugar para eles na pensão ou em qualquer hospedaria. Aqui nós temos uma mensagem que é lida em muitas igrejas. A imagem do menino Jesus. Mas, em se tratando de Natal, todos nós gostamos de nos cumprimentar. Feliz Natal! Muito bem. Qual é o sentido de desejarmos Feliz Natal às pessoas? Qual é o sentimento das pessoas ao receberem esse cumprimento? Feliz Natal! O que elas pensam? O que é que passa? O que se passa na cabeça das pessoas quando recebem esse cumprimento? Feliz Natal! Às vezes, nós dizemos Feliz Natal de uma maneira tão vazia, porque não entendemos o sentido real desse cumprimento. Feliz Natal! O Natal, para alguns, quando recebem esse cumprimento, dentro de suas cabeças se passa uma grande expectativa de coisas grandiosas que poderão acontecer na sua vida. Quando eu digo Feliz Natal, parece que eu estou dizendo, olha, que você consiga muitas coisas, que você consiga os seus sonhos, que eles se realizem. Ou não é assim? Enquanto para outros, quando eles escutam essa frase, Feliz Natal, parece um deboche à sua condição momentânea. Eles estão decepcionados com Deus, porque eles estão passando por um vale estreito, sombrio, estão perdendo algumas coisas, estão sofrendo demais. Para eles o Natal não passa de um momento de grande decepção. Então eu quero nessa noite falar sobre isso. O Natal como uma expectativa extraordinária e o Natal como uma grande decepção. Ele pode se tornar as duas coisas. Ele pode nos trazer uma expectativa tola, como grandiosa, como pode se tornar em nossas vidas uma grande decepção pela falta de entendimento que temos sobre o Natal. Na semana passada eu comentei com vocês como Deus escolheu o tempo certo para Jesus nascer. E hoje, deixe-me mostrar um texto do apóstolo Paulo, que está em Gálatas, no capítulo 4, verso 4, que ele diz: mas quando chegou o tempo certo, que tempo? Durante o governo de César Augusto, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei. Isso significa, Jesus veio para viver como um judeu. Deus escolheu o povo de Israel como seu povo, como poderia ter escolhido qualquer outro. Deus poderia ter escolhido uma tribo indígena, por exemplo, Tupi-Guarani. Então, daqui nasceria o Messias, imaginem, das terras tupiniquins o Messias viria. Mas Deus resolveu formar um povo, e ele foi escolher Abraão, lá em Ur dos Caldeus, e fez com que este homem saísse do meio da sua parentela e começasse a aprender o caráter de Deus ao longo de anos caminhando pelo deserto. E ele foi gerando seus filhos, e de seus filhos nasceu uma nação, a nação de Israel. Essa nação sofreu muito, mas cresceu em número, ficou forte na época do rei Davi, mas cometeu muitos erros. E por cometer muitos erros, Deus a puniu
e a disciplinou. Nós vimos então na semana passada que Deus levantou homens como instrumentos, disciplinadores e ajudadores. Nós vimos no caso de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que foi levantado por Deus para disciplinar Israel, porque havia se tornado idólatra. E o que Deus fez? Levou Israel para o berço da idolatria e da feitiçaria, dos maus costumes, da imoralidade, na Babilônia. E lá Israel experimentou o seu amor pelas coisas babilônicas. Lá percebeu que aquilo tudo era uma grande mentira, uma grande farsa, um vazio muito grande. E começaram a clamar a Deus para voltar para Israel. Mas voltar não era tão fácil assim, porque Nabucodonosor morreu e em seu lugar estava seu neto, Belsazar, um homem rude, odiava o povo de Israel, diferente de seu avô, não o respeitava, e Deus queria libertar seu povo e escolheu o momento correto e colocou no coração de um homem chamado Ciro e Dario para descer contra Israel e dominar a Babilônia, uma cidade intransponível, porém quando Deus decide, não há quem possa detê-lo. Naquela noite, Belsazar realizava uma festa. E ele pegou os utensílios do templo e começou a colocar vinho e distribuir para as prostitutas, suas concubinas, e todo mundo bebendo na taça consagrada a Deus. E de repente, num ato sobrenatural, inconcebível à mente humana, aparece uma mão que escreve na balança, dizendo que Belsazar, na parede, dizendo que Belsazar havia sido pesado. E ele seria punido. E aconteceu. E então, Dario ou Ciro foram instrumentos de Deus como ajudadores. E eu mencionei também na história Hitler, um homem cruel, sanguinário, atroz, mas foi usado por Deus como disciplinador. Por que eu estou dizendo isto? Porque a Bíblia diz que ninguém alcança um governo, um reinado, sem a permissão de Deus. É Deus quem coloca os reis nos seus lugares e é o próprio Deus quem os derruba. Hitler disciplinou o povo judeu mais uma vez, porque este povo abandonou a sua reverência a Deus e amou mais o dinheiro. De novo. Amou mais as riquezas. A riqueza da Europa estava nas mãos do povo judeu. E eles não fizeram nada em prol do reino de Deus sobre a terra. Muitos cristãos também estão vivendo assim. Eles têm muito, mas não fazem nada em relação ao reino de Deus com aquilo que Deus lhes deu. O resultado é que Hitler matou milhões de judeus. Mas os seus assassinatos não se comparam ao que Marx, a filosofia de Marx fez sobre a terra. O comunismo e o socialismo matou mais do que o próprio nazismo, se vocês não sabem. Mas enfim, o foco de Hitler, não é interessante que foi sobre os judeus? Por quê? Porque Deus queria sensibilizar o mundo para que os judeus tivessem seu território de volta. Foi justamente no final da Segunda Guerra Mundial
que acordos políticos começaram a ser feitos para que Israel pudesse ter seu país de volta. Toda a história gira ao redor do povo de Deus. E isto a escola jamais vai contar porque não sabe. Mas nós cristãos deveríamos saber que Deus está preparando um tempo para a volta de Jesus. E esse tempo vai chegar. Assim como chegou o tempo certo para Jesus nascer, vai chegar o tempo certo para ele voltar. E ai daquele que não estiver comprometido com os planos de Deus. Então, eu faço uma pergunta, ou melhor, eu declaro algo de início da nossa meditação. A vinda de Jesus, o Messias, era um evento esperado com grande expectativa por todos em Israel. Como Jesus era esperado pelo seu povo? O povo de Israel olhava para as Escrituras Sagradas e, como nós cristãos fazemos, pegava os textos que lhe interessavam, mas esquecia de observar certos detalhes, como Jesus, o servo sofredor, como aquele que iria carregar os nossos pecados. Eles não observaram muito isso, mas observaram algumas coisas que Isaías disse, e eu gostaria de mostrar pelo menos 2 textos de Isaías para vocês. O primeiro está em Isaías capítulo 7, verso 14. Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem, essa expressão jovem ou virgem, significa uma mulher virgem em idade para o casamento, que é o caso de Maria. Maria, quando ficou grávida, ela não estava casada com José. Imagine o rebuliço na aldeia. Imagine o que falaram dela. Falaram tanto dela que José resolveu sumir dali. Naquela época, o casamento não era como nós conhecemos aqui no Ocidente. No Oriente Médio, havia um contrato entre famílias. Então, eles diziam, olha, eu tenho uma filha, você tem um filho. Os pais combinavam, a minha filha será a esposa do teu filho, o meu filho será o marido da tua filha, e eles assinavam um contrato. Imagine, gostando ou não, na cabeça deles, o amor nasceria entre os dois e se solidificaria pelas ações de um para com o outro. Era assim que era feito. E eles deveriam se respeitar, nada de sair, nada de balada, nada de cinema, de shows. Eles se encontravam e conversavam na frente dos pais. Na verdade, era um relacionamento construído para durar. Hoje os nossos relacionamentos não têm construção alguma, porque as pessoas já se conhecem, olham na cara e já vão para os finalmente. E depois, para consertar, é um problema muito sério. Porque se você não constrói algo sobre bases sólidas, com certeza, sua casa vai cair. Você não pode negar o que Jesus disse. Aquele que construir sua casa sobre a areia, quando vierem as intempéries, as chuvas, tempestades, ela vai ruir. Porque não tem fundamento, não tem base. Eu sei que algumas pessoas não gostam de ouvir estas coisas.
preferem ouvir esses discursos, pega a chave, Deus tem uma chave, Deus tem uma mala, o seu futuro está garantido, Deus está com você. Como é que Deus pode estar com você se você não constrói uma vida com Ele? Como é que alguém vai te suportar se não entender a sua função divina na sua vida? Como é que a minha esposa vai me suportar se ela não entender o plano de Deus na vida dela em relação a mim? E eu em relação a ela? Como é que vocês vão me suportar se não entenderem que Deus os colocou aqui com um propósito específico para aceitar o ministério de Jesus através da minha vida, a fim de fortalecer a fé de cada um? A vida é assim. Nós compreendemos o plano de Deus. Afinal de contas, Deus é conosco. Veja só, pois o Senhor mesmo lhe dará um sinal. O sinal seria o quê? Um presságio? Uma evidência? E qual era? Uma moça virgem vai dar à luz. Mas não de um relacionamento com um homem. O relacionamento seria com Deus. E o nascimento, a gravidez, seria algo sobrenatural, um milagre. Então diz: a jovem que está grávida dará à luz um filho, e porá o nome de Emanuel, que em hebraico significa Deus conosco. Então a ideia que eles tinham do Messias era uma criança vinda da parte de Deus, que cresceria e seria Deus conosco. Deus vivendo entre os homens. Com que finalidade? Mais um texto de Isaías. Isaías 9, verso 6. Pois já nasceu uma criança. O primeiro texto fala de uma criança que nasceria. O segundo texto fala de uma criança que já nasceu. Deus nos mandou um menino. O primeiro texto fala de um menino que iria nascer. O segundo texto fala de um menino que já nasceu, que será o nosso rei. Opa! O primeiro texto fala de um menino que seria Deus conosco. Mas o segundo texto nos diz que esse Deus conosco será o nosso rei. E a palavra rei, aqui no hebraico, tem a ideia de alguém que governa de modo soberano e dominador. Alguém muito poderoso. Por isso o texto segue dizendo: ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Extraordinário. O que ele vai dizer, nenhuma mente humana sequer ouviu. Seus conselhos são caminhos que o homem precisa aprender por alguma razão. Ele será não apenas Deus conosco, mas Ele é um Deus poderoso. Poderoso por quê? O que Ele vai realizar em meio aos homens, será algo extraordinário. Tudo isso é maravilhoso.
quando se entende corretamente. Mas quando você distorce, você destrói a própria profecia. A Bíblia diz em Isaías que ele, o Emanuel, Deus conosco, é o Pai eterno, o Pai da eternidade. Isso não foi bem entendido. Jesus veio para ensinar as pessoas sobre a importância da eternidade. Ele veio como príncipe da paz, para estabelecer os termos de Deus. As pessoas pensam que paz é só um estado mental de tranquilidade. É o que os pregadores falam. Você que não tem paz, vem aqui hoje, Deus vai te dar. Não existe paz por meio da oração. Deus não pode dar paz a ninguém, porque a paz depende da obediência. Como pessoas podem profetizar sem conhecer a palavra de Deus? Como alguém pode profetizar, como eu vi outro dia na televisão, um pregador dizendo, profetiza ao teu irmão a paz. Como pode isso? Porque a paz não depende de profecia, a paz depende de construção, de submissão, de conhecimento do caráter de Deus. Você nunca terá paz em sua alma, em sua mente, se não conhecer o que Deus espera de sua vida. E você nunca levará paz à sua casa, se não conhecer os planos divinos para você dentro da sua família. A paz não se impõe, a paz é construída. Quando os japoneses bombardearam Pearl Harbor, os Estados Unidos da América do Norte jogaram sobre o Japão 2 bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki. Os japoneses se viram inferiores e aceitaram os termos de paz norte-americanos, se renderam e o imperador japonês se dirigiu a uma embarcação americana e lá assinou os termos de rendição, isto é, nós aceitamos os seus termos. É isto que Deus nos oferece. Ele diz, vocês são meus inimigos, eu nunca quis destruir vocês, mas se vocês não andarem na minha presença, eu sou um Deus justo e não poderei salvá-los de todo o mal. Para que vocês possam andar na minha presença, vocês têm que aceitar meus termos. E é isto que Deus faz. Você aceita os termos de Deus e aí começa o caminho da paz. A paz não chega naturalmente. Ela chega à medida que você vai aprendendo os termos de Deus, isto é, a palavra de Deus. Os religiosos, então, criam num ser divino que viria, que lhes daria conselhos, poder, e estabeleceria um reino de paz. Eles já começaram a distorcer. Será que Maria e José não tinham as mesmas expectativas? Claro que sim, eles eram judeus.
De repente, Maria se vê escolhida por Deus para ser a mãe de quem? Do Messias, de Jesus. Ela era a virgem de Isaías 7,14. Mas ela não pensou nisso quando o anjo falou com ela: salve agraciada, o Senhor é contigo, isto é, Emanuel, Deus está com você. E então o anjo disse: Deus a escolheu para gerar seu filho. E ela disse: mas como eu vou ser mãe se eu não conheço o homem? Ela era jovem, preparada para um casamento. Ela pensou: isso vai estragar minha vida. Imagine eu ficar grávida, o que vão dizer? Mas ela se submeteu a Deus, aceitou os seus planos, ficou grávida. Sempre que você aceita os planos de Deus, dificilmente você vai escapar de perturbações. Eu não consigo entender o que certas pessoas dizem: aceite Jesus e a sua vida vai entrar numa tranquilidade. Mentira, porque Jesus nunca disse isso. Ele disse o contrário. Os seus apóstolos ensinaram o contrário. Todo aquele que fizer a vontade de Deus vai ter perseguições. Todo aquele que quiser viver com Deus vai sofrer. Eu não estou aqui para dizer mentiras a vocês. Deus me chamou para pregar a verdade. E eu não vou enganá-los. Eu não quero público. Eu espero que você se converta a Deus verdadeiramente. O que se passou na cabeça de Maria quando recebeu a notícia do nascimento de Jesus? Ela era uma mulher, e toda mulher é meio sonhadora, não é? Você se casou com o seu marido pensando que ele iria se tornar no que ele não é. Mas está dando para o gasto. Possivelmente Maria pensou, quando o tal Emanuel nascer, o Messias nascer, através da minha vida, um exército virá do céu de anjos. O céu vai descer sobre nós, as trombetas, os trovões, porque toda vez que acontece alguma coisa na Bíblia, tem trombeta, tem trovão. As pessoas vão ser convocadas para festejar, para celebrar, vai ter festa, vai ter música, vai ter danças nas ruas. Ai, vai ser lindo aquele dia. Mas em Isaías está escrito que ele será o nosso rei. Em que palácio de Jerusalém ele vai nascer? Imagine eu, Maria, futura mulher de um carpinteiro. Em que palácio eu vou estar? José vai se sentir honrado, porque todos os sacerdotes e líderes religiosos vão comparecer à festa para celebrar aquele a quem eu vou gerar. Com toda certeza, Deus vai manifestar-se poderosamente para convencer as pessoas de que esse é um ato sobrenatural, que o Messias, que o Rei chegou. A minha casa vai ser honrada. Eu, uma mulher pobre, meu marido, um homem trabalhador, por gerarmos o Messias, vamos ser ricos. Quem sabe? Meu marido José é descendente do rei Davi. Então, esse ser que eu vou gerar tem o direito de assumir o trono de Israel
quase que imediatamente. Ele será o rei, o substituto de Davi. Isso quer dizer que o reino de Davi será restaurado e nós vamos ficar livres do império que nos assola, que nos oprime, que é o Império Romano. Quanta expectativa! Para Maria, o anjo só disse que ela iria gerar um bebê, mas não falou sobre as condições desse dia do nascimento. Mas falou aos anjos, ou aos pastores no campo. Muito bem. Quantas pessoas chegam às nossas igrejas esperando de Jesus o quê? Coisas grandes. A maioria das pregações são assim: você hoje está aqui, coisas grandes e firmes que não sabes, Deus vai fazer na sua vida. Coisas grandes e firmes que você nem sequer imagina. Aí começa. Deus começa a nos quebrar. Porque as promessas são feitas na área psicológica e física. E quando você começa, como eu disse há pouco, uma construção sobre areia, você vai cair. Se você não construir a sua vida com Deus espiritualmente, você nunca vai conseguir construí-la psicologicamente de modo satisfatório. E tudo que você fizer na vida será por egoísmo, interesse pessoal. A vida cristã deve obedecer princípios espirituais, para que você não crie expectativas erradas da parte de Deus, para que você não distorça o que realmente Deus espera de sua vida. Vocês estão comigo ainda? Está complicado o que eu estou dizendo ou não? Vamos parar de enganar os outros. Nós somos considerados entre as pessoas uma religião de idiotas. E com razão. Deus nos deu um livro e não estudamos. Achamos que podemos tratá-lo assim: Deus vai falar comigo hoje. Ai, caiu na genealogia do rei fulano. Não, Deus não está falando comigo aqui. Ó, Senhor, fala comigo agora, hein? 1, 2, 3. Em nome de Jesus, já! Raça de víboras. Não, não é comigo isso. Deve ser para o meu marido isso aqui. Na verdade, somos taxados de idiotas e com razão. Porque amamos a ignorância. Eu chego a ouvir cristãos dizendo: eu não tenho cabeça para aprender. Deus me conhece, Deus me ama do jeito que sou. Como é que Deus pode amar alguém que não quer conhecê-lo? Como é que você pode amar um homem, um namorado, que não deseja conhecer você? Como é que você, mulher, pode se entregar a um homem para o casamento, que sequer se preocupou em saber como você vive, como você lida com dinheiro, com pressões e tudo mais? Esse é o grande erro de muitos. Como é que você pode frequentar uma igreja sem conhecer os princípios da mesma, os objetivos da mesma, sem conhecer aqueles que a lideram, se de fato são pessoas idôneas, honestas, sinceras?
Ou só estão querendo se enriquecer às custas dos meus problemas, pedindo o meu dinheiro? Eu vejo programas na televisão, aparecem 4, 5 bancos de contas de depósito. Tem mais conta de banco do que o nome de Jesus. Ou do que versículos bíblicos. Está na cara que isso é golpe. Mas as pessoas querem crer dessa maneira. Porque têm grandes expectativas. Pois essas expectativas são oferecidas de modo distorcido. É o que acontecia naquela época. Vocês estão entendendo? O Natal para alguns é um momento de expectativas extraordinárias, não eternas, mas terrenas. Você chega aqui, alguns vêm aqui e levantam no meio e vão embora. Pode ser que alguns façam isso hoje. Não é porque eu estou falando isso que você não pode levantar. Mas alguns chegam aqui e dizem assim: eu vim aqui nessa igreja, mas não estou se sentindo bem. Aí ele conversa comigo: vamos levantar, porque é um negócio chato. Eu vim aqui pensando que eu ia receber, sabe, todo tipo de apoio, de esperança. Eu ia receber força. Você está recebendo força para andar direito. Porque se você andar errado, todo tipo de esperança é mentirosa, é falsa. Só vai enganar você. Vai conduzir você a um caminho torto. E pau que nasce torto, morre torto. Então, o que acontece com essas pessoas? Quando elas ouvem essas promessas, elas se enchem de expectativas erradas, e quando essas coisas todas não acontecem na sua vida, elas abandonam o caminho de Deus, caminho que nunca seguiram, porque nunca quiseram conhecer sua mente. Simplesmente alimentaram seus desejos com uma ideia falsa, um discurso cheio de falácias e de inverdades, destruturados, textos retirados dos seus contextos, criando pretextos para todo lado, ideias que não se unem, que não linkam, desarmonizadas, mentiras. Deus prometendo vitórias para um desobediente, Deus prometendo a graça para alguém que não quer conhecê-lo. Gente que vai numa igreja sem preocupar-se em conhecer o que Deus disse. De fato, não é porque um cara lê a Bíblia, diz, não, mas eles lêem a Bíblia, e daí? Mas isso não está levando a ser uma pessoa submissa a Deus. Cantam-se hinos por aí, Deus me deu a vitória, eu piso cabeça, e não sei o que. Meu Deus, você não pisa nada, porque você nem orar sabe, você é egoísta, orgulhoso, interesseiro. Deus tenha misericórdia de nós. De repente nada acontece, eles vão embora, e o que você ouve? Esse negócio de igreja, de religião, de Jesus, é uma decepção. E isso nos leva a um segundo ponto. A vinda de Jesus foi um evento decepcionante aos que o esperavam? Primeiro eles tinham uma grande expectativa, mas Jesus não os atendeu. Vejamos, a vinda e a vida de Jesus foi decepcionante para quem? Primeiro, para a sua família.
Não brinca comigo. Foi. Os irmãos de Jesus o tinham como uma grande decepção, a ponto de não crerem nele. Em João, capítulo 7, verso 5, fala isso. Querem ler? Olha aqui. Onde está João? João, capítulo 7, versículo 5. Diz assim: até os irmãos de Jesus não criam nele. Como é que pode uma pessoa ser um exemplo de filho, um exemplo de um homem de Deus, porque aos 12 anos ele dava respostas maravilhosas no templo aos sacerdotes, e ele estava dando provas sobre provas de que ele era um menino lá de Isaías. Ele estava realizando sinais, ensinando coisas maravilhosas que a mente humana sequer havia concebido, e os irmãos não criam nele. Você pode estar num ambiente religioso e não crer em nada. Você pode ver milagres. Alguns pastores dizem, se não tiver milagre, ninguém crê. Mentira. Os irmãos de Jesus andaram com ele, viram ele realizar todos os milagres, não acreditaram nele. Você pode estar enchendo a cabeça das pessoas com outra coisa, usando certas coisas para deturpar tudo. Você, quando entra na escola, você entra para estudar, não é? Se não estuda, sai de lá idiota. Você acha que, eu estou cansado de ver, às vezes, durante o meu ministério religioso, alguns jovens chegaram para mim, Walter, ora por mim. Por que você está desesperado? Amanhã eu tenho uma prova. Deus precisa me ajudar a passar. Eu falei, vem cá, você estudou? Estudei. Estudou nada, porque o gesto dele prova que não estudou nada. Agora ele quer que Deus faça um milagre. E se Deus não fizer ele passar de ano, ele vai abandonar, porque ele já disse na oração, Deus, se eu não passar, não quero mais saber de igreja, hein? Como se Deus precisasse desse jumento. É assim que muitos fazem. Vivem com o marido brigando para cima e para baixo, xingando um ao outro. Aí quando começa a ter um problema mais sério, eles chegam na igreja, ore por mim, ore por mim. Tá, eu vou orar, não vou negar, mas como que você está construindo o seu relacionamento? Ai, Walter, ora pela minha namorada, ela está querendo me deixar. Por quê? Você tem que analisar como será o seu futuro. Não é porque você crê em Deus que você pode viver de qualquer jeito. Dá o passo da fé, diz alguns. Eu já cansei de ver gente caindo em ciladas com o famoso passo da fé. Vai que Deus te abençoa. Vai, você vai ver o que vai dar. Não é assim. Construir a vida exige respeito. Jesus fala assim, aquele que quer construir uma torre, tem que calcular o preço. Ai, eu estou apaixonada por esse rapaz, ou eu estou apaixonada por essa moça. Quais são os objetivos dele na vida? Tem uma pegadinha muito bem feita. O casal está sentado num restaurante e uma moça de 15 anos, pai, quero apresentar meu namorado. Nisso entra um camarada de chinelo, cabelo comprido, sem tomar banho, roupa suja,
com uns negócios desses que vendem em sinaleiro, em farol, e diz lá, sou eu. O homem olha, e aí ele diz, o que você faz da vida? Sou empresário, estou iniciando um negócio. Que negócio? Estou vendendo essas fitinhas no farol. E o pai da moça fica desesperado, e ele olha para o homem falando, mas fica tranquilo, sogro, está tudo certo. E o homem quer bater nele. Você tem que tomar muito cuidado com quem você vai construir sua vida. Esse camarada vai te ajudar ou vai ser um peso? Essa moça vai te ajudar ou vai ser uma desgraça na sua vida? Você vai ter que trabalhar para sustentar alguém que vai ficar deitado, dormindo? Seja ela ou ele? Você se esforça em estudar, você se esforça em trabalhar, e ele não se esforça em nada? Porque depois que você assinar os papéis, não tem volta. Só tem rebentação. Bum, 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 bomba de todo lado. Então, o que você vai fazer da sua vida? Mas por que eu estou falando isso? Para Jesus, muitos, é uma grande decepção. Não foi somente para os irmãos de Jesus, mas para os parentes de Jesus. Em Marcos capítulo 3, versículo 1, dá licença, vou ler. Porque eu sei que alguns aqui vão pegar isso que está na mão aí, não vai ler nada desse versículo. Eu coloco lá a referência toda e toda parte, mas não vão ler não. Então, ó, em versículo 21 de Marcos, olha só o que diz aqui. Os parentes de Jesus, vou ler o 20 também. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se juntou de novo. E era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. A ideia que Jesus era decepcionante. Ele não estava regulando. Para o povo que o aguardava ansiosamente, Jesus também foi uma grande decepção. Por quê? Porque eles esperavam, segundo lá Isaías, um rei, um Deus poderoso, queria libertá-los do quê? Da opressão. E não é o que muitas pessoas, quando vêm a uma igreja, pensam. Você convida alguém, ó, vamos lá na igreja, você está com um problema. Deus tem uma benção. Não é assim? Você está com um problema? Vamos lá, Deus tem uma bênção para você. Aí ele chega aqui e a gente não ora. Ele diz assim, quando vai chegar a bênção? Ele não entende que para você sair de uma situação confusa, você precisa ser esclarecido, você precisa aprender como se movimentar. A vida não é brincadeira. Você acha que Deus vai pegar um cristão, um filho dele desobediente, porque chega na igreja, faz uma corrente, ó Deus, eu quero um lugar naquele trabalho, então Deus vai entrar lá, vai tirar uma pessoa honesta que está lá, mas não é filho dele, mas é honesta. Trabalhador, tem família, e vai tirar aquela pessoa de lá para colocar um filho desobediente lá, um vagabundo de primeira, um fofoqueiro, um indecente, alguém que não tem compostura. Ele é cristão dentro da igreja, mas lá onde ele vai trabalhar, um sem vergonha.
Você acha que Deus vai tirar alguém honesto e colocar isso? Deus não é injusto. Deus não é trapalhão. Ele é honesto, Ele respeita. O que Deus vai fazer com esse indivíduo é discipliná-lo no tempo correto. Eu sei que alguns vão dizer assim, mas o voto é duro. Não, isso é verdadeiro. Só isso. Você tem que aprender. Deus não é essa brincadeira que as pessoas estão plantando. Certa vez Jesus vinha descendo num jumentinho, em direção a Jerusalém. Lembra vocês que foram a Jerusalém comigo, lá do Monte das Oliveiras, descendo aquele morro abaixo? E Jesus olhou para Jerusalém, não é? E as pessoas lá jogando ramos de palmeiras no chão, para Jesus passar por cima, porque Palmeiras nunca foi campeão mundial. Passa por cima, quem sabe ganha o título. Quem sabe esse jumento passando em cima dá sorte, né? Aí, veja lá, em Marcos capítulo 11 tem essa história, eu vou ler com vocês aqui, vamos lá. Muitas pessoas estenderam as suas capas no caminho, e outros espalharam no caminho ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana a Deus! Hosana significa este é o tempo, esse é o momento. Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Repare agora. Que Deus abençoe o quê? Olha o interesse, olha a distorção. Que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso Pai, o reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas do céu. Chegou o rei que vai nos libertar dos nossos problemas. Chegou o rei que vai nos libertar dos nossos pepinos. Chegou o rei que vai nos libertar dos nossos opressores, das nossas doenças. Chegou o rei que vai fazer chover sobre Israel. A terra vai ser agricultável, a terra vai prosperar. Nós vamos ficar ricos de novo. Nós vamos ter dinheiro. Vamos comprar sofás. Vamos ter smartphones, celular, tablets, computador. Era isso que eles queriam. Sabe o que Jesus fez? Jesus olhou para Jerusalém e começou a chorar por ela. Quantas vezes eu quis juntar você, como uma galinha junta os seus pintinhos, mas você só se afastou de mim. Mas ele continuou, ele foi para dentro de Jerusalém. E as pessoas foram atrás, Hosana, chegou a hora, quero ver agora os romanos. Esse homem, esse aí, ele multiplica pães. Esse aí, quem morre ele ressuscita. Ressuscitou minha sogra. Esse aí... Esse aí faz cego enxergar. Esse aí faz uma pessoa que está lá com a mão, como fala, atrofiada, fica boa. De modo que esse camarada vai... Imagine o exército que ele tem. Não precisa nem lutar. Ele vai falar uma palavra e todo mundo vai cair. Hosana! Joga a palmeira no chão aí. E vai passando.
Quando Jesus entra no templo, ele olha ao redor e ele começa a dizer: isso aqui tudo vai ser destruído. O que aconteceu no ano 70, o general Tito, romano, entrou lá e destruiu tudo. Jesus não fez o que eles queriam que fizesse. Ele sai do templo, pega os seus discípulos e vão embora daqui. Os discípulos não entendendo nada, mas talvez um olhando para o outro: e agora? Não vai ser agora? Não é possível. Vai embora. Para onde? Para Betânia? Vai fazer o que em Betânia? O rei está... O que ele vai fazer em Betânia? É isso, meu irmão. Que decepção. Como os judeus poderiam aguardar um rei como Jesus? Tão pobre, nascido numa estrebaria, deitadinho numa manjedoura, enrolado com panos, que a palavra significa trapos rasgados, tecido rasgado, e alguém que dizia: todo mundo tem onde descansar, mas eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Que decepção. Como é que nós vamos crer num homem desse? Isaías é Deus conselheiro, é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse daí nasceu aonde? De uma mãe que a gente nem sabe o que aconteceu, hein? Conversa estranha. Ela falou que foi o Espírito Santo. Imagina. O Espírito Santo, né? Imagina que conversa. Não tem onde reclinar a cabeça. Um Messias, o rei. Não é estranho? Aí, para finalizar, digam graças a Deus. Que decepção. Mas, por que Jesus nasceu nas condições que nasceu? Tem que ter alguma razão. E eu fiquei essa semana pensando. Aí está. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho, seu primogênito. Maria teve mais filhos e filhas, viu? Está lá em Mateus 13, 55, 56. De homem, a Bíblia menciona 4, de mulher nem menciona, porque mulher nasce que nem coelho, né? Então, tem um amigo que falou que no mundo tem 10 mulheres para cada homem. Ele falou: alguém ficou com as minhas 10, porque está com 20. Não tem ninguém. Então, veja lá. Ela enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura. O que é manjedoura? É um coxo. O que é coxo? Não é alguém manco. Coxo é o tipo uma calha bruta, onde você coloca ração, alimento para os animais. Portanto, um lugar babado, carrapateado, sujo, que você já viu a vaca quando está comendo, pinga do nariz, a comida fica salgadinha, úmida, está tudo bom. Então, veja lá, Jesus está ali,
Os panos que enrolaram, não entenda pano lavadinho não, era rasgado, trapo. Depois de uma viagem, a Bíblia não diz que Maria veio no jumento de Nazaré para Belém, pelo jeito ela veio a pé, andando, grávida. A Bíblia não diz que os parentes de Maria foram com José, e os parentes de José e Maria não foram com eles para ajudá-los. A Bíblia diz, José e Maria saíram de Nazaré e foram para lá. Porque todo mundo estava cismado com aquela história. Como é que José vai ficar com essa mulher? Eles não sabiam que o anjo havia falado com José quando ele estava indo embora. Mas o anjo não falou com mais ninguém. O nascimento de Jesus foi um problema. E chega lá em Belém, onde eles vão fazer o censo, registrar como cidadão que vive no Império de Roma, não encontra uma hospedaria, não encontra ninguém para ajudá-lo. Uma menina grávida. O único lugar, fica lá, tem um único lugar que sobrou ali, no meio dos animais. Coisas brutas, sujeira. Por que Deus fez isso? Por quê? Porque Jesus, mesmo em meio a coisas brutas, imundas, Ele pode ser honrado. Você pode estar agora vivendo num lugar onde você olha ao redor e diz assim, nada presta aqui, mas se você tem Jesus dentro de si, a Bíblia diz, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E tem mais. O que o mundo dá a Jesus, o que o mundo deu, o que ele dá e o que dará, o que os homens deram, dão e darão a Jesus, nada. Se esse mundo pudesse, eles apagariam esse nome da história. Vários governos se passaram aqui, e a construção da extinção da nossa fé estava sendo construída. Como aconteceu na Bolívia. A Bíblia seria arrancada de nossas mãos, páginas da Bíblia não poderiam mais ser declaradas, com o risco de sermos processados. Cristãos estão morrendo no Paquistão, na Índia e em países africanos, queimados vivos, e a nossa imprensa não faz uma declaração. Jesus é odiado, até mesmo por aqueles que acreditam nele. Por que este ódio contra Jesus? Porque Jesus deixou claro que as pessoas são más. E eu fiz uma lista e você as tem diante dos seus olhos. As pessoas são perversas, agem hipocritamente ou falsamente, não amam e não servem a Deus, o Criador. Elas não amam o próximo, não se entregam à verdade, não dão valor à eternidade, não se comprometem com os propósitos de Deus em todas as suas ações. E isso as torna más.
Quando você começa a namorar, você entende qual é o propósito de Deus no seu relacionamento com aquela moça ou com aquele rapaz? Ou simplesmente querem se beijar, se agarrar e chegar aos finalmente? Isso é maldade. Imagine se eu venho aqui só para obter salário, dinheiro. Que compromisso é esse que eu tenho com Deus? Nenhum. Quando eu declaro essas coisas que digo a vocês, é porque eu os respeito. De modo resumido, as pessoas odeiam a Jesus porque são orgulhosas, egoístas, interesseiras, só buscam o que é de seu interesse. Você não pode se esquecer que quando você se entrega a Jesus, o trabalho de Deus na sua vida será por toda ela contra o orgulho, seu egoísmo e contra os seus interesses pessoais. Não tem como escapar. Vai para a igreja porque é lá que você recebe as bênçãos de Deus. Que é isso? É lá que você tem que aprender a lutar contra o orgulho que te afasta de Deus. É lá que você tem que aprender a lutar contra o egoísmo que te leva a odiar o próximo. É lá que você tem que aprender a lutar contra os seus interesses pessoais que te leva a competir e não ser generoso. Esse orgulho, esse egoísmo, esse interesse leva a outras atitudes não aprovadas por Deus, como pensamentos impuros, ansiedade pelo prazer carnal, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a luta, o ciúme, a ira, o esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas e críticas, sentimentos de que todo mundo está errado, menos aqueles que são do meu grupo, nos leva a inveja, assassinatos, embriaguez. Imagine, Feliz Natal. O cara lá no motel com uma vagabunda, vira para ela, estamos aqui no motel, Feliz Natal. Num prostíbulo. Quando dizemos Feliz Natal a alguém, nós não deveríamos estar pensando no sucesso terreno, mas no êxito da nossa vida com Cristo. Quando eu digo para você Feliz Natal, Edson, Feliz Natal, eu estou dizendo, Edson, tenha êxito na sua vida com Cristo, porque Ele nasceu para te salvar, para lutar contra o seu orgulho, egoísmo, interesses pessoais. Não me entenda Feliz Natal, que eu estou desejando para você riqueza, isso aí, a sua vida já foi determinada por Deus. Quando você nasceu, Deus já escreveu como seriam os seus dias. Por que você fica aí lutando? Você vê a tolice nossa? Eu vou na igreja porque Deus vai mudar a minha vida. Muda a sua vida em que sentido? Não, eu vou conseguir isso. Você só vai conseguir aquilo que Deus estabeleceu. Você vê esses políticos brigando, xingando um ao outro, e não sei o quê. Só vai chegar no poder quem Deus colocar. Ou vamos orar para Deus colocar. Ninguém ora pela paz em Jerusalém, para que Jerusalém, não é que Jerusalém fique fora de guerra. Orar pela paz em Jerusalém é para que eles obedeçam a Deus e aceitem Jesus como Messias, como Ele é. E ficamos, Deus, oramos pela paz em Jerusalém, segura as bombas dos palestinos. Você acha que Deus vai mandar um anjo segurar? Opa, peguei uma. Opa, peguei outra. Não.
Orar pela paz é para que eles obedeçam a Deus, aceitem os termos de Deus. Vocês estão brincando de cristianismo. Vocês estão brincando, vocês não entendem nem o que é Natal. Vocês estão brincando. Às vezes, por eu ser realista, sou chamado como um homem negativo, que não dá esperança às pessoas. Mas que esperança eu posso dar a você em um mundo que não merece esperança nenhuma? Um mundo afastado de Deus, que odeia a nossa crença, que nos odeia. Se nós queremos viver honestamente, somos odiados, somos rejeitados. Se você, moça, numa escola, não atender ao pedido de um rapaz, quer ficar comigo, você vai sofrer bullying, porque você é uma idiota. Se você quiser se preservar para o seu marido, você vai ser chamada de quadradona, retrógrada e outras coisas que eu nem sei mencionar. Se você quiser construir um relacionamento correto, vão zombar de você. Se você amar seu pai e sua mãe, honrar sua família, vão zombar de você. Que cristianismo vocês querem? Que Natal vocês almejam na vida? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Eu posso olhar para Jesus não com decepção, mas eu olho para esta data com expectativas eternas. Porque tudo o que eu dei a Jesus foi um estábulo. Tudo o que eu dei a Jesus ao longo da minha vida foram panos rasgados. Tudo o que eu dei a Ele, sabe o que foi? Um coxo. Foi lá que eu o coloquei. Por isso Deus permitiu que Jesus nascesse assim. Porque Deus queria mostrar, é isso que o mundo dá a mim. Mas olha o que eu dou ao mundo, meu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Não é dinheiro. Portanto, meu irmão, o que eu tenho que dar a Cristo é o meu coração. A minha maior riqueza sou eu mesmo. Mesmo o menininho estando lá naquele coxo, Maria o amou. Deus trouxe aqueles homens do Oriente, sábios, trouxeram riquezas, mas também trouxeram mirra, sofrimento. Você fica numa igreja o tempo todo, dizendo, eu vou melhorar, mas você não faz nada para melhorar. O que você está dando para Cristo? O pior momento da sua vida, piores lugares da sua vida, deu de melhor. Para mim não importa o que eu tenho, o que eu não tenho, eu deixei de ter. A pessoa mais importante na minha vida é Jesus. Há muito tempo eu parei com as expectativas de ter riquezas neste mundo. Eram coisas da juventude. Hoje eu estou aqui, amanhã posso não estar. E daí? Eu quero estar onde Jesus está. Quando eu disser Feliz Natal, que eu diga na acepção da palavra. Que eu diga Feliz Natal, querendo dizer, ande com Ele. E então você vai ser feliz diante de Deus. Você vai ter a eternidade. Mas quando você fala, oh, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, sino pequenino. Está tudo errado, irmãos. Que Deus possa fortalecer você a cada dia, para que você ame a Deus de coração, verdadeiramente. Eu prometo ajudá-los no que eu puder.
E eu espero que Deus tenha usado a minha vida nesta noite para mostrar a vocês verdades que precisam estar em nossos corações. Que Deus nos abençoe. Podem acordar quem estava dormindo. Aplauda o Senhor, celebre o seu nome.